Vamos rememorar essa temática e aí a gente dá a sequência para a matéria? Então, na tela, nós vamos ver as diligências, vamos voltar a ver para revisar as diligências do artigo 6º. Simbora. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado com observância no que lhe for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7º deste livro, que é o interrogatório, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. O artigo 7º ainda nos dá uma outra diligência, que é a reprodução simulada dos fatos. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Lembrando que a reprodução simulada dos fatos impõe um comportamento ativo do nosso investigado, e impondo, um comportamento ativo do investigado, ele está amparado pelo princípio da não autoincriminação, do nemo tenetur sed tegere, portanto, ele não será constrangido a participar, caso ele não queira, desta reprodução simulada. Além do artigo 6º, que traça as diligências aí da nossa polícia investigativa, na aula passada a gente falou sobre a diferença entre polícia investigativa e polícia judiciária, nós temos também um rol no artigo 13 que traça alguma das funções da polícia judiciária, ou seja, aquela que dá apoio ao poder judiciário e também ao Ministério Público, embora não seja poder judiciário, no que tange à fase judicial da persecução penal. Então, vamos ler o artigo 13 agora na tela. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias e representar acerca da prisão preventiva. Ótimo, pessoal. Agora, rememorando também, a gente vai reanalisar algumas diligências especiais que são realizadas em alguns tipos de crimes que envolvem restrição à liberdade da pessoa. Vamos fazer a leitura do 13A e do 13B e depois a gente traça e rememora as diferenças entre um artigo e outro, combinado? Então, bora para a tela. 13A primeiro. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no 159 do Código Penal, além do artigo 239 do ECA, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Lembrando, artigo 148, sequestro e cárcere privado, artigo 149, trabalho escravo, artigo 149-A, tráfico de pessoas, 158, parágrafo 3º, nós temos aí a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, 159, extorsão mediante sequestro.
239 é o envio de criança para o exterior mediante promessa. Veja que são crimes que têm em comum o bem jurídico da liberdade da pessoa. Então, são crimes que atentam à liberdade de locomoção da pessoa. O 13A, ele existe para que se localize essas pessoas, essas vítimas, e também se localize os suspeitos, de forma mais célere e ágil possível para preservar a integridade física das vítimas. Vamos aos parágrafos do 13A. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Vamos agora ao 13B, já se atentando de que nós não temos mais um rol de crimes. Agora estamos falando única e exclusivamente sobre o tráfico de pessoas, artigo 149-A do Código Penal. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial, grifem. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata o caput, o sinal não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º, na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. E parágrafo 4º, não havendo manifestação judicial, no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Pessoal, esses artigos 13A e 13B são de extrema relevância para você que almeja um concurso de delegado de polícia, seja ele qual for. 13A e 13B caem bastante em prova, não só prova objetiva, como prova discursiva. E eles têm peculiaridades muito grandes. Primeiro, no 13A, atenção, nós temos um rol de crimes e envolve, em verdade, a requisição direta, ou seja, independente de autorização judicial, para empresas, órgãos públicos ou privados, para se obter dados cadastrais, meros dados cadastrais. Então, nome, filiação, endereço, CPF, RG, nacionalidade, cor, sexo, são só dados cadastrais, que vão ajudar não especificamente na localização propriamente dita, mas na identificação e na qualificação das vítimas e de suspeitos. Lembre-se, o 13A é uma requisição direta, independente de autorização judicial. Ela pode ser feita, pessoal, até mesmo antes da instauração de um inquérito policial. Quando a gente passa para o 13B, por sua vez, nós não falamos mais num rol de crimes, nós estamos falando apenas do crime de tráfico de pessoas e o que nós estamos objetivando são sinais localizadores, mais especificamente o que nós chamamos de quebra de ERB, a quebra da estação de rádio base. E nestas hipóteses, pessoal, por envolver bens jurídicos muito caros, como a intimidade e a privacidade do cidadão, há a reserva de jurisdição prevista na própria Constituição, lá no artigo 5º. Por isso que quando falamos do 13B, falamos necessariamente
em autorização judicial, para se obter muito mais do que meros dados cadastrais, mas sim sinais identificadores. Para você que não é da área, só explicando assim em termos bem simples, se alguém efetua uma ligação ou faz uso da internet para alguma coisa no seu celular, no seu smartphone, esse celular ele vai se conectar a uma antena. E a antena em que ele vai se conectar é sempre a antena mais próxima a ele. Quando se pede a quebra da herb, está se pedindo essa informação, ou seja, qual é a antena mais próxima dessa pessoa, que quando ela faz uso do celular, ativa essa antena. E aí as operadoras de serviços de telecomunicações são quem fornecem essa informação. Por meio da localização dessa antena, você já consegue ter uma precisão de onde a pessoa está e você ainda pode pedir a setorização, ou seja, a triangularização desse raio, né, de 360 graus. Você pede a triangularização, você angula melhor onde que está localizada essa pessoa e aí você procede a diligências para localizá-la. Ou seja, o 13B é um avanço da investigação. O que se busca é localizar vítimas e ou suspeitos. Mas atenção, apesar de ser, de fato, bens jurídicos muito caros, de exigir autorização judicial, os próprios parágrafos do 13B excepciona essa necessidade de autorização judicial quando esta demora para decidir. Ou seja, se ela não apreciar o pedido em até 12 horas, que é um prazo muito curto e bastante criticável, Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar diretamente a essas empresas para obter a localização. E por que o legislador pensou dessa maneira? Porque é urgente. Não dá para esperar a decisão judicial em algumas hipóteses. Nós temos pessoas ali na iminência de serem mandadas até mesmo para fora do país. Não dá para esperar. Então, por sopesamento de bens jurídicos, pela urgência e necessidade de celeridade, é que se optou por essa maneira de burlar a autorização judicial, não precisar da autorização judicial, caso ela demore mais de 12 horas, que, repito, é um prazo muito exíguo. Atenção ao 13A e ao 13B, inúmeras provas de delegados de polícia do ano de 2021 cobraram o conteúdo dessa questão. Muitas vezes o examinador trocando propositalmente a redação de um artigo com outro. Já vi questão que colocou crime de tráfico de drogas no rol do 13A, não tem tráfico de drogas. A gente tem os crimes do Código Penal que envolvem a restrição da liberdade da pessoa e a gente tem um crime do ECA específico, que é o 239. Então, não confundam. O prazo também de 12 horas para apreciação judicial, o prazo de instauração do inquérito policial, que é de 72 horas, parágrafo 3º, que já deixa antever que pode pedir essa diligência antes da instauração do inquérito policial, desde que em até 72 horas instaure este procedimento. Tá bom? Então, fiquem atentos, o 13A e o 13B é um prato cheio de cobrança para a prova. Lembre-se ainda, pessoal, que o 13B deixa expresso que pedir a quebra da herb, ou seja, a localização de vítimas e suspeitos, é uma coisa. Pedir interceptação telefônica é outra. Então, não venha querer estender implicitamente o seu pedido, achando que você também terá o fluxo das comunicações. Caso você, delegado, delegada de polícia, queira essas comunicações, você tem que pedir expressamente, seja num único pedido, seja num pedido apartado, mas tem que pedir também a interceptação telefônica para obter o fluxo das comunicações. Show de bola? Maravilha, pessoal! Sobre o reconhecimento pessoal, eu tenho uma jurisprudência bem emblemática para trazer aqui para nós. O reconhecimento pessoal está ali previsto como uma das diligências que podem ser feitas no artigo 6º, mas também é repetida como prova lá no capítulo de provas do Código de Processo Penal, lá no artigo 226. E, pessoal, comentando sobre isso, é uma praxis, ainda é uma praxis extremamente comum, principalmente em sede policial, proceder não ao reconhecimento pessoal, mas ao reconhecimento fotográfico. Então, utiliza-se de fotos daquele sujeito, de diferentes épocas, em diferentes ângulos, para se obter da vítima um reconhecimento, ainda que indiciário, e aí sim poder identificar ou ratificar que aquele é o autor de determinado crime. E aí o STJ, pessoal, munido por uma série de decisões judiciais que estavam condenando única e exclusivamente com base naquele reconhecimento fotográfico,
ele emanou um precedente bem importante para nós, que trouxe, na verdade, o que o Código de Processo Penal já diz, porque em nenhum momento o Código de Processo Penal, ele reconhece o reconhecimento fotográfico como um meio de prova, nem mesmo em sede policial. Em nenhum momento o Código de Processo Penal menciona reconhecimento fotográfico, menciona apenas o reconhecimento pessoal, ou de pessoas ou de coisas. E aí, pode ser que se você puxar alguma notícia na internet para tentar ler e entender esse precedente, você conclua de forma equivocada o que o STJ quis transmitir no seu precedente. O que ele falou no fim das contas, pessoal, é que o reconhecimento fotográfico, ele não é um meio de prova, o que não significa dizer que ele não pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado inicialmente, por exemplo, em sede policial, mas ele não substituirá o reconhecimento pessoal. Então, não é que o reconhecimento fotográfico ficou proibido de ser feito no ordenamento jurídico. Não, não é que é proibido, mas é que ele tem um valor ínfimo, quase nulo. Ele não pode, em nenhuma hipótese, ser utilizado única e exclusivamente para uma condenação, porque é demasiadamente frágil e, além disso, não encontra previsão legal. Vamos ler parte desse precedente para que você solidifique melhor o seu entendimento no assunto. Bora lá para a tela. O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas, reconhecimento pessoal. O descumprimento dessas formalidades enseja a nulidade do reconhecimento? Sim. Há recente julgado da 6ª turma do STJ que fixou as seguintes conclusões. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente ao reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Pessoal, vamos ler de novo esse item 4 aqui. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir de prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Pessoal, por que eu grifei esse item 4? Porque quando saiu esse precedente do STJ, eu vi no Instagram, eu vi em notícias de portais jurídicos, até mesmo em noticiários, uma interpretação equivocada do precedente, no sentido de que, se houve reconhecimento pessoal, solução não haveria outra senão a absolvição, porque todo o processo será nulo. E não, o STJ não disse isso hora nenhuma. Ele disse que o reconhecimento fotográfico não é uma prova. De fato, não é uma prova. Pode até mesmo viciar o reconhecimento pessoal, mas em nenhum momento ele disse que, se tiver um reconhecimento fotográfico no inquérito, que isso maculará, que isso viciará a ação penal a ponto de trazer uma nulidade. Não é isso. Não é isso. O reconhecimento fotográfico deve ser desconsiderado? Sim. Ele pode ensejar única e exclusivamente uma condenação? Jamais. Mas ele pode servir como uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal? Perfeitamente. Se seguir os moldes do artigo 226? Perfeitamente.
tá? Então, cuidado para vocês não abominarem demais o reconhecimento fotográfico, porque não foi isso que o STJ quis dizer. Eu sugiro que vocês façam a leitura completa do precedente, é o informativo 684 do STJ, para que vocês entendam melhor o que ele quer dizer. Mas, de fato, reconhecimento fotográfico não está previsto no Código de Processo Penal, não é definitivamente um meio de prova e pode sim causar e ensejar condenações extremamente injustas de pessoas inocentes. Isso é fato, ele deve ser evitado, mas muitas vezes pode ser um instrumento interessante, ainda mais para você, futuro delegado, para se proceder a um reconhecimento pessoal na forma do artigo 226 do CPP. Combinado? Então, para a tela, pessoal, tá aí a decisão, a referência do habeas corpus, 6ª turma do STJ. Agora, a gente vai falar de novo sobre o artigo 7º, a reprodução simulada dos fatos, que eu falei a vocês que constitui num comportamento ativo do sujeito. E aí, eu já lhe adiantei, já lhe dei o spoiler, que em sendo um comportamento ativo, está abarcado pelo princípio do nemo tenetur sed tegere, e ele não pode ser constrangido a participar da reprodução simulada dos fatos. Então, na tela, investigado é obrigado a participar? Não. Temos aí o precedente do STF, habeas corpus 69026. E ainda, pessoal, temos um precedente do STJ, dando um exemplo de uma reprodução simulada dos fatos que contraria a moralidade e a ordem pública e, por isso, não poderia ser realizado. No caso em questão, está falando de crimes contra a dignidade sexual. Ora, não faz mesmo muito sentido, né, que se proceda a uma reprodução simulada dos fatos num crime de estupro, por exemplo. Isso, de fato, contraria a moralidade. Trazendo um pouco da crítica da reprodução simulada dos fatos, até para a nossa função aí como delegado, delegada de polícia, tomem muito cuidado com esse instrumento, tá? Porque é um meio investigativo? É uma diligência que pode ser importante? Sim, mas não transformem uma diligência investigativa num instrumento midiático. O que a gente percebe no dia a dia aí, até quando a gente abre o noticiário, é que a reprodução simulada dos fatos, muitas vezes, ela é feita para jogar para a torcida, para atrair mídia, para atrair público, para trazer a sociedade para mais perto das instituições. E claro que muitas vezes isso pode ser interessante, pode ser necessário, mas se não for agregar nada para a investigação, não faça. A reprodução simulada dos fatos, ela é uma diligência que ela é feita quando há dúvida, principalmente do modus operandi daquele crime. Então, a gente viu aí crimes que geraram extrema repercussão nacional, né? Nós tivemos o caso da Isabela Nardoni, por exemplo, que teve a reprodução simulada dos fatos. Ali era interessante fazer, claro que teve fins um pouquinho midiáticos, mas ali era interessante fazer para saber se a versão do pai da Isabela Nardoni era possível de ser realizada, do jeito que ele falou, se isso batia com os vestígios encontrados na cena do crime, se a dinâmica era possível de acontecer, tendo em vista o peso e a altura da criança, enfim. Quando há uma dúvida que precisa ser solucionada, muitas vezes envolvendo a dinâmica do crime, em confronto com a perícia, a reprodução simulada dos fatos é algo interessante. Agora, fazer reprodução simulada dos fatos tão somente para constranger o investigado, para expor vítima, para jogar para a torcida, para aparecer para a sociedade, isso aí é bastante criticável, tá? Então, saiba utilizar a reprodução simulada dos fatos para o bem da sua investigação, ok? Ótimo. Agora, a gente vai traçar uma diferença, pessoal, entre dados cadastrais e comunicação, principalmente no que tange quando esses dados, essa comunicação são realizadas em smartphones. A gente sabe, né, a sociedade ela evoluiu bastante. Hoje em dia, a gente tem aparelhos que são verdadeiros computadores em nossa bolsa, em nosso bolso, enfim. No mesmo aparelho, a gente consegue ligar para alguém, mas a gente também consegue trocar e-mail, a gente consegue falar pelo WhatsApp, pelo direct, tirar foto, armazenar documento, pagar a conta de banco, ou seja, a gente tem um instrumento muito precioso conosco. E, pessoal, é óbvio que um Código de Processo Penal lá de 1941, ele não vai conseguir avançar, ele não vai conseguir acompanhar os avanços da sociedade, mesmo que o legislador venha reformando ele, com as reformas de 2011,
2018, 2008, 2019 com pacote de crime, ainda assim, pessoal, ainda assim, nós ficamos, em termos legislativos, obsoletos, quando comparado com a evolução da tecnologia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que você entenda que a jurisprudência, principalmente do STF, ela já vem mudando algo que ela entendia sobre a distinção entre dados cadastrais e comunicação. Então, rememorando, já falei, mas vou falar de novo, o que são os dados cadastrais? São dados qualificativos da pessoa. Então, se você vai fazer um cadastro numa loja, para você comprar uma roupa lá e eles te pedem alguns dados, aquilo ali são os dados cadastrais. Por que a loja geralmente pede? Porque se você não pagar, a loja já tem tudo que ela precisa para mandar para o SPC, mandar para o Serasa, para você ficar inadimplente na praça. Então, ela vai lá, pede seu nome, pede seu CPF, o seu RG, nome da mãe, nome do pai, endereço, enfim, pede dados qualificativos. Isso são meros dados cadastrais. A comunicação, por sua vez, pessoal, envolve um fluxo de uma conversa. Essa comunicação, ela pode ser ambiental. Então, se está aqui, eu e Zezinho conversando, está havendo uma comunicação ao vivo, ambiental. Mas eu posso também me valer de um instrumento tecnológico para me comunicar. Então, se eu uso o telefone e está rolando a conversa ali naquele momento, aquilo ali é uma comunicação telefônica. Então, entende a doutrina, pessoal, que essas comunicações, elas se referem, ao fluxo, ao tempo real. Da mesma forma do WhatsApp, a comunicação ali, ela está envolvendo um fluxo de informações ao mesmo tempo que também há dados armazenados, né? Então, se eu estou, por exemplo, conversando no WhatsApp com a minha mãe, eu tenho ali um fluxo de comunicação, mas eu também tenho dados armazenados. Aí a comunicação, nesse caso, são comunicações telegráficas, não telefônicas, mas telegráficas, que está envolvendo ali o uso da telefonia com também dados digitais. Pessoal, o STJ e o próprio STF, eles faziam uma distinção no sentido de que, para pedir meros dados cadastrais da pessoa, e esses dados cadastrais, muitas vezes, eles eram pedidos a operadoras de telefonia móvel, o delegado de polícia ou o Ministério Público, quando conduzindo aí uma investigação, eles podem requisitar diretamente a essas empresas. Então, se for meros dados cadastrais, simples dados cadastrais, não há problema. Esse ofício pode ser feito diretamente às empresas. Contudo, quando nós falamos em comunicação, a gente já faz valer a lei de interceptação telefônica, que também envolve os dados telemáticos. Aí a gente se vale, vou pegar a caneta aqui, a gente se vale da lei 9296, que é a lei que trata das comunicações telefônicas, telegráficas e também trata sobre a captação ambiental, novidade trazida pelo pacote anticrime. Então, nós ainda temos essa diferença entre os dados cadastrais e a comunicação. Aqui na tela, nós temos alguns precedentes. No que se refere, contudo, às estações de rádio base, que nós falamos sobre ela lá no artigo 13b do Código de Processo Penal, a posição prevalecente é que precisa de autorização judicial, porque está envolvendo aí localização do suspeito e, portanto, bens jurídicos relacionados à privacidade e à intimidade do investigado ou da vítima, quem quer que seja, que está ali sendo objeto da investigação. Então, temos aí na tela um precedente sobre isso, sobre a quebra da herb, exigindo autorização judicial, o recurso do mandado de segurança 61302 do Rio de Janeiro.